Olá, viva e sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à emissão número 100 da Hora da União. É um magazine inteiramente dedicado à União Desportiva de Santarém, que entra em campo na antena da RCA Ribatejo, às quartas-feiras, após as notícias das 10 horas da manhã, com retransmissão após o noticiário das 19 horas, isto também no mesmo dia, quarta-feira. Fica igualmente disponível no formato podcast na plataforma Spotify, sexta-feira, a partir das 18 horas. E hoje, e esta semana, como tratando-se de uma emissão muito especial, também temos registro de imagem e vídeo para a página do Cariz Observador. Esta emissão desta semana, que é, como disse, a emissão número 100, está a ser gravada aqui do restaurante O Quinzena do Mercado, a quem agradecemos desde já a disponibilidade por ter facultado esta bela sala onde estamos aqui a fazer esta gravação. Recordar que o Quinzena é um dos parceiros da União Desportiva de Santarém, desde há muitos anos. Portanto, aqui agradecer a amabilidade e a colaboração do Quinzena para a gravação desta emissão. Como referi, estamos na emissão, perante uma emissão especial. Eu diria até uma emissão muitíssimo especial. A Hora da União completa, então, esta semana, 100 edições deste programa e, para assinalar este marco, o Departamento de Comunicação da União Desportiva de Santarém, que produz este espaço radiofónico e hoje também em vídeo semanalmente, decidiu não ter decidiu não ter dois, decidiu não ter três, mas decidiu ter 4 especiais convidados. 4 personalidades que ajudaram e de que maneira a escrever a já bonita história do nosso clube. Vamos aqui desfilar memórias, histórias, momentos, acontecimentos que marcaram a história da União Desportiva de Santarém. Temos connosco a Inês Barroso, muito obrigado, o Sr. Júlio Galveias, também agradecer a presença, os nossos amigos Tony e António Filipe, que aceitaram amavelmente o convite que nós fizemos para ter esta emissão muito especial da Hora da União e que vão, como disse, aqui desfilar histórias, desfilar memórias, desfilar os momentos marcantes, porque são eles que, além de muitas outras dezenas e centenas de atletas, dirigentes, treinadores, que têm ajudado a história da União nestes seus 56 anos de vida, a que esta história já grandiosa, esta história já bonita, que a União Desportiva de Santarém tem, portanto, são apenas 4 protagonistas dessa história e, como tal, agradecer-me uma vez mais terem aceito o nosso amável convite. E começo aqui já pela Inês Barroso, não por seres mulher. Mas também fica bem. Mas fica bem, naturalmente, mas principalmente porque ela, de alguma forma, veio aqui contar a história da modalidade da União Desportiva de Santarém que mais títulos nacionais deu ao clube. O basquetebol feminino da União Desportiva de Santarém deu 2 campeonatos nacionais, 4 taças de Portugal, 2 supertaças, 4 presenças em competições europeias, isto sem falar nas N e nos numerosos títulos distritais nos vários escalões. Portanto, Inês, muito obrigado mais uma vez por teres aceitado o nosso convite e lançando para esta conversa, para início de conversa, qual é a primeira memória que tu tens da União Desportiva de Santarém? Então, muito boa tarde, Luís. Muito obrigada, muito grata pelo convite que me formularam para hoje estar aqui, ter o privilégio de estar com estes companheiros, estes colegas do União, do ODS, que cumprimento, obviamente, o Filipe Tony e o Sr. Galveias. Sinto-me muito honrada por estar neste painel. Obrigada, Luís. Agora, a primeira memória da União de Santarém, portanto, na altura foi o João Vidal e o José Monteiro que foram falar comigo para eu vir jogar. Ainda eu estava a terminar o 4º ano do meu curso, portanto tinha 21 anos. E nessa altura eu disse que sim e vim cá a Santarém, que era a primeira etapa, era assinar os documentos e vim, e a primeira memória que tenho da União de Santarém foi subir a Travessa do Frois número 7 ao primeiro andar, na Travessa do Frois, e encontrar uma sala repleta de troféus, que me encantou. Portanto, era um piso de soalho que nós passávamos e os nossos passos ficavam gravados. E depois entrávamos numa sala onde estavam imensos troféus conquistados já nessa altura pela União Desportiva de Santarém. Portanto, a primeira memória, quando me falam da União de Santarém, que tenho, esta foi a primeira memória, foi entrar na sede e a perceber-me do quão importante era, já nessa altura, a ODS no contexto nacional desportivo, mas também para a nossa cidade, para o nosso concelho. Esta é a primeira memória, Luís. Sr. Júlio Galveias,
também muito obrigado por ter aceitado aqui o convite para estar presente. A mesma pergunta que fiz à Inês Barroso, a primeira memória do União de Santarém de um homem que já vem dos Leões de Santarém, não é? Portanto, já traz ali um lastro de um dos clubes que depois deu origem à fusão que deu depois o nascimento da União Desportiva de Santarém. Ora, muito boa tarde e obrigado mais uma vez por estar presente neste convívio, mas só queria dizer que o União de Santarém, quando foi fundado, eu não estava cá, eu estava no Ultramar, tinha ido para o Ultramar. Eu fui para o Ultramar em julho de 70 e... Deve ter sido em julho de 69, eventualmente. A União é fundada em agosto de 69. Exatamente, a União é fundada em 69. Eu quando foi feita a fusão, eu não estava cá. Estava no Ultramar. E quando vim para cá, foi a coisa, pronto. Eu cheguei em agosto, princípio de agosto, e já nesse ano... o União já ia na segunda época e foi feita vim apanhar uma liguilha para ver se mantinham a mesma onde estavam ou se iam mesmo para o distrital. E felizmente comecei a jogar logo no União nessa época e pronto, foi até deixar de chegar à boa que pratiquei esse desporto no União de Santarém. Gostei muito e gostou muito de vir embora, mas agora ainda tenho de regressar porque a rapaziada também gosta de mim lá, eu lá mas e tenho pena do União de Santarém não estar onde eu deixei. Foi na segunda divisão nacional. Mas antigamente é totalmente diferente do que é agora. O União de Santarém teve muitos anos na segunda divisão, e houve ainda este ano uma netinha que eu tenho com 15 anos me veio oferecer um livro da Associação de Futebol de Santarém, sobre a história toda da associação, e onde o Santarém é considerado pela associação um clube com poucos títulos, pouca coisa. Então fui-me informar, taça do Ribatejo só tenho uma ou duas. Eu fui-me informar como é que isto podia ser, não é? Ora, eu nunca disputei uma taça do Ribatejo, por isso eles iam buscar a história do Santarém, mas não, como estava na segunda divisão, já era nacional, era o campeonato nacional, não praticávamos. E a equipa não participava. E a equipa não participava. Por isso eu tenho um ano, depois, acho que é só um ano, participei na Taça do Ribatejo e ganhamos. Muito bem. Tony, muito obrigado também por teres aceitado o nosso convite. E a mesma pergunta que fiz aos outros anteriores convidados, qual é a tua primeira memória do União de Santarém? Por ter conhecido o café do Abegão. Essa é a sede número 1 do União de Santarém. Era a sede não oficial. Depois passei para a loja, salvo erro, do presidente António Madeira, a quem eu tenho muito respeito, não desfazendo dos outros, ou não se esquecendo dos outros. Eu acho eu ter dito que a primeira sede foi do Mar do Abegão, estou a dizer tudo. Portanto, gostei muito, fui muito bem recebido e eu também entreguei-me bem à festa. Curiosidade, foi um panadinho cortadinho? Foi foi um panadinho. Para assinar o contrato? Depois estava lá o Costa, vocês sabem que o Costa o Costa esteve presente, portanto, a fazer as apresentações, bebi um copozinho com água, não foi o primeiro dia, portanto não convinha logo estar. Portanto, foi mau aspecto, não é? Foi praticamente. Eu julgo que essa foi a primeira grande memória que eu tive no União de Santarém. Depois daí para a frente. E já iremos lá desfilar as memórias. Filipe, meu caro, estamos aqui presente o Filipe, e sem desprezo ou sem desprimor pelos restantes,
estamos aqui ao nosso lado, e não é por acaso que nós naturalmente convidámos o Filipe para esta emissão, se calhar estamos perante alguém que é alguém com mais jogos oficiais pela União de Santarém, se calhar mais de 400 jogos a nível oficial pela União de Santarém, talvez o jogador com mais golos marcados pela União Desportiva de Santarém, portanto há alguém aqui que é a história da União de Santarém. Filipe, muito obrigado novamente também por teres aceito o nosso convite. A tua primeira memória da União de Santarém, de alguém que foram 20 e não sei quantos anos entre formação e séniores, foram 25 anos, não é? Para aí de União Desportiva de Santarém, não é? Claro, em 25 anos não é fácil ter uma primeira memória, já foi há muitos anos. Mas primeiro queria agradecer o convite que me fizeram, aos meus colegas de painel e, acima de tudo, salientar todos os elementos que fizeram parte das direções da União Desportiva de Santarém. A eles se deve o clube ainda hoje estar vivo. A primeira memória, olha, comecei com 9 anos na União Desportiva de Santarém, filo até aos 18 na formação, fui emprestado ao Clube Desportivo Amiense, passei para as Abitoreiras e depois voltei para fazer mais 15 anos de sénior. Daí há de vir esses 420 jogos, esses 232 golos e esses 25 anos. Portanto, eu penso que a primeira memória é esta, depois mais à frente desenvolvemos então a nossa conversa. Não é? Mas olha, continuando contigo, que, como disseste, são 25 anos, 420 jogos sensivelmente, 232 golos. Como é que é isto? Isto agora é quase não é muito normal um jogador ter 25 anos de União de Santarém. Nunca durante a tua carreira, durante a tua história, tiveste ali a tentação ou o pensamento, ok, eu posso ir mais longe, poderei ir à segunda divisão, ou à primeira divisão, ou sair da União de Santarém. Sabemos que são tempos diferentes, completamente diferentes dos atuais. Havia a preocupação de termos um emprego e o futebol era, digamos, com um complemento a essa situação, mas como é que se aguenta, entre aspas, como é que se mantemos esta história de 25 anos a envergar sempre o mesmo manto sagrado, vamos lhe chamar assim? Já por amor, não é? Quando se ganha amor, é como aos casamentos. Antigamente havia amor, durava anos e anos. Agora não há amor, toda a gente troca toda a gente. Mas existiam no final das épocas, Almeirins, Rio Maiores, Cartaz, mas essas equipas eram aqueles adversários que eu mais queria ganhar e então ia representar o meu adversário. Não, sempre a defender a União. Depois, tive uma proposta mais ou menos séria que foi falado para o Rio Ave, mas nesse ano, infelizmente, meu pai faleceu. E então, como já está... O Rio Ave nessa altura estava na segunda divisão ou já na primeira divisão? Olha, foi para lá o Chico Faria e o Libânio, lembram-se? Tinha sido no Benfica e outro Sport, não sei. E como já tinha emprego e fiquei a viver sozinho com a minha mãe, foi mais uma força para continuar no Clube do Coração. Muito bem. Tony, agora estamos a fazer a inversão da primeira ronda de conversas. Lembras-te, cá está a tua primeira memória do União de Santarém, foi essa recepção no Obregão para fechar o acordo. E como é que tu foste descoberto, digamos assim, pela União de Santarém? Estavas no Secavenense, não estou em erro, não é? No Secavenense, estava. Como é que foste descoberto E como é que foi a abordagem e vires para a União de Santarém e és logo campeão, não é? Eu estou convencido que a abordagem foi muito fácil, porque sei que telefonaste, já vai uns aninhos, para a memória parece que não, isso vai fugindo, a idade também conta muito para isso, vai pesando. Eu sei que telefonaram e marcamos um encontro. Eu não estou bem certo do nome da rua em Lisboa. A verdade é que eu sei, eu estive no sítio, eu acho que foi o seu Costa não, o seu Costa ou o seu Mineiro, um deles, falou comigo e combinámos um sítio e eu, àquela hora, estava no sítio. Eu tinha quê? Eu deveria ter aí cerca de 31, uma coisa assim. 31 anos não, ou 30 anos, já não estou bem certo. Disseram, combinamos o sítio, o que eles acharam piada, eles vinham num carro, vinham de Santarém para lá e tal, e eu estava em cima de um pilar, aquilo tinha vários pilares, eu estava em cima de um pilar e andava lá aos saltos, eu com essa idade, mas já sabe como é que era, não é? Eu com essa idade, estava armado em garoto, andava lá aos saltos. No meu pensar, era para chamar a atenção, para se eles viessem, eles não me conheciam, não é? Pensavam que eles não me conheciam, e eu estando ali naquele sítio, a fazer aquelas coisas, se calhar despertasse a atenção a eles. E foi o que aconteceu. Eles iam a passar, eu soube disso, depois o seu Costa é que me falou nisso. Portanto, foi mais ou menos assim que aconteceu. Depois vim com eles no carro e pronto, foi tal dia que
a tal memória que eu tive, a primeira memória foi essa do Abogão, onde depois, mais tarde, falámos sobre os contratos e não sei mais quantos, mas foi uma coisa muito fácil, porque eu estava numa situação difícil, porque eu na altura, quando tinha vindo do Secavenense, eu estava a trabalhar na Lever e jogava no Secavenense. E durante essa época que eu tive no Secavenense, eu tive um convite para a União da Madeira, na altura, que era um senhor chamado Passos, que veio falar comigo. Foi quando a União da Madeira tinha subido a primeira divisão, e eles estavam interessados em mim e mais num colega, salvo erro, que era da Amadora também, que eles estavam interessados. Pá, eu caí na patetice, nós não havia agentes, não havia nada. Então, um menino chegado de Angola sozinho, não sei mais quantos, apanho aquele artista da Madeira falar comigo, primeira divisão. Pá, eu abri os olhos, pá, é já, o que é que eu faço? Negociei a minha saída na fábrica onde estava a trabalhar. Estava muito bem, e eu estava muito bem, que era Lever. A verdade, eu fiquei à espera que eles depois me contactassem. O senhor Passos parece que tinha concorrido, havia lá eleições lá no clube, tinha concorrido para presidente e não conseguiu, parece que ele não ganhou. E a verdade é que eu nunca mais fui procurado, nunca mais ninguém me disse nada. Eu fiquei, claro, fiquei no meio, mas tive a sorte, apareceu o Santarém. Eu disse assim, já. Eu nem pensei em dinheiro, nem pensei em nada disso. A minha intenção, como estava habituado a trabalhar naquela altura, eu digo assim, eu vou, mesmo que seja pouco o que for, mas eu vou conseguir um emprego. Foi dentro disso, mais ou menos. E então nós falamos, acertámos os números. Eu estava a viver em Via Longa nessa altura e eu pus o problema do emprego. Eles disseram-me logo que sim. O senhor Vítor Rodrigues, a quem não falando já no Presidente Botas, ou falando no Presidente Botas também, foram, para mim, nunca me irei esquecer. Trataram do assunto, a verdade, não vale a pena a gente estar aqui mais perder tempo com essa história. Vim para Santarém, acabou a época e depois arranjei aqui uma casa e depois na primeira época que eu fiz, nós subimos de divisão, foi a época de 84 a 85. Campeões nacionais? E fomos campeões nacionais. E depois há um problema com o Mister Zé Carlos. E foi uma ida até Ponte Soura. E foi uma ida até Ponte Soura. Depois de Ponte Soura, regressei. Sr. Galveias, podemos aqui, se calhar, dar aqui um saltinho e já ir à época 74-75, quando a União de Santarém se sagra pela primeira vez campeão nacional da terceira divisão, ou seja, 6 anos depois da fusão e da criação da União Desportiva de Santarém, um título nacional. Vamos lá aqui reviver um bocadinho dessa época, como é que ela foi vivida, como é que ela foi jogada e, acima de tudo, em que altura... Eu sei quando o meu amigo esteve connosco na Hora da União, já há algum tempo, já revisitou essa memória, mas hoje estamos aqui num convívio mais alargado. Em que momento começou-se a perceber que, afinal, não só a subida, mas a possibilidade da conquista do título podia ser uma possibilidade? Ora, em 74, 75, mas ainda vindo um bocadinho... Podemos ir um bocadinho mais atrás. Um bocadinho, só um momento cá atrás. Antigamente, isto não é nada... Eu apanhei, no tempo que eu já jogava futebol, era muito raro um jogador da terra ir para aqui, para ali. Não é estar a desprezar o Tony, ter um convite daquela, mas na altura que eu começava a jogar a bola, nem autoestradas não havia, era tudo, e não há, como havia no tempo dele já era melhor e agora estão muito melhor. Que eu recordo-me bem de um excelente jogador que eles todos conheceram, e que era o Medeiros, teve convites para ir, por exemplo, jogar para o Belenenses. E o pai dele disse-lhe a ele, então vais para lá em quê? Vais a pé, vais de bicicleta, porque aquilo não havia transportes
uns e cada qual se desarrascasse bem. Mas agora, ainda vindo em 74, 75, é um momento histórico também do Santarém, porque o Santarém, né, nunca teve um título, nunca teve uma subida, e aquilo foi uma loucura. Esse ano de 74, 75, uma loucura na própria cidade, porque não íamos, não é como é os anos agora, antigamente não havia mais nada. Ao domingo era o campo de União de Santarém, era sempre cheio, não cabia lá ninguém, íamos para fora, era sempre cheio. E houve uma certa altura que nós nos convencemos que subimos visão, que foi no jogo em Barrazes. Nesse ano, o Barrazes estava a ganhar 2-0 à primeira parte e a gente entrou para dentro do campo. Quer dizer, tínhamos de ganhar e ganhamos 3-2 e a partir daí, até vir chegar à final com o Covilhã, nunca mais perdemos um jogo. Isso contava muito. E o que é que eu posso dizer que contava muito? A amizade que tínhamos todos, praticamente éramos todos daqui da terra, da cidade. Havia 2 ou 3 que eram de fora, uns eram aqui dos Amiais, mas pertenciam aqui ao Conselho, de resto era o Guarda-Redes, o Carlos Nunes, mas juntou-se aqui uma família nesse grupo, não quero saber. Por exemplo, eu vou contar fora disto, por exemplo, havia, todos os anos, ainda hoje há, e grande, a festa dos Amiais, não é? E os jogadores todos, e que fôssemos jogar onde fosse, acabasse o jogo onde estivéssemos, íamos todos para a festa dos Amiais. Sabe que era no Abelão. Íamos todos à festa dos Amiais porque tínhamos cá 3 elementos dos Amiais e tinham gosto de levarmos lá. Essa equipa também que teve também um conjunto de jogadores que vinham já das camadas jovens, nomeadamente da equipa de júniores da Santarém. Não, foi um grupo de 5, 6 jogadores. Exatamente. Jogavam, entravam e coisa, mas ajudaram muito, porque praticamente era tudo malta daqui. Havia se calhar um espírito da malta toda, que se juntávamos, parecíamos que era uma família autêntica e fomos campeões. Foi uma alegria grande, pelo menos para mim, que eu era dos mais antigos. Até aquele célebre final frente ao Sporting da Covilhã, em que a equipa do Covilhã chegou toda bem vestidinha, com fato de treino, tudo coisa. Vocês olharem para eles, não era assim como que... Eles se calhar também a pensarem que iam ser favas contadas, não é? Digo eu. Não, eles, o Covilhã era profissionais, enquanto o Santarém nada. Trabalhávamos durante o dia e à noite íamos treinar. Mas era uma amizade que ainda hoje a minha mulher fala nisso. Acabava os jogos, nós juntávamos todos, íamos para aqui, para ali, era um grupo, éramos como... É aquilo que não acontece hoje, de certeza. Era uma família. Também há diferenças, porque é como dizia o Galvez, e também a maior parte dos jogadores eram da cidade ou do concelho. Agora, o plantel do União de Santarém é composto por muitos jogadores que estão em Lisboa, que estão... as situações são um bocadinho diferentes. Passando agora aqui novamente à Inês, 2 perguntas para poderes partilhar connosco. Como é que se criou, como é que de repente, não é de repente, há um trabalho, e o União de Santarém quase se torna hegemónico a nível do basquetebol feminino nacional, com aqui os 2 campeonatos nacionais, as 4 taças de Portugal e as 2 supertaças, além das 4 presenças nas competições europeias. Como é que este projeto teve este sucesso? E já agora partilhar a história, como é que foi descoberta a melhor jogadora de todos os tempos do basquetebol feminino, a Tisha Penicheiro, que com 16 anos, não estou em erro, veio para a União de Santarém. Podemos assim então partilhar estas duas histórias, digamos assim, ou estas 2 memórias aqui nesta nossa conversa. Podemos, sim, senhora. Portanto, eu creio que a década de 90
foi aquela em que o basquetebol prosperou significativamente na nossa cidade. E recordemos que, se não estou em erro, também foi em 92, até os Globetrotters vieram a Santarém fazer uma demonstração daqueles jogos de exibição que faziam quando era uma coisa impensável de vir a acontecer em Portugal, quanto mais em Portugal, e não ser em Lisboa ou no Porto, num dos grandes centros. Exatamente. E, portanto, essa é uma memória que ficará para sempre na história de Santarém e do clube que recebeu e que acolheu o grande evento que foi a União Desportiva de Santarém. Portanto, eu vim para cá em 87 e Tem uma curiosidade, desculpa lá interromper, jogaste futebol em Pontessor. Exatamente. Onde quando começaste no desporto foi no futebol, não é? Exatamente. Portanto, a minha infância, a minha adolescência foi em Pontessor, nós morávamos lá, e só quando eu já tinha 15 anos é que vim morar para o entroncamento portanto, deixei o Elétrico Futebol Clube, nessa altura... É o campo matosinense. Era de Matosinhense. É isso, matosinense. Matosinense. Isso, muito bem, Tony. Não, eu queria fazer desporto, não havia nada para as meninas fazerem desporto, a única coisa que havia era o futebol e, portanto, o meu pai ia comigo aos treinos, mas, sobretudo, eu nem sequer precisava de treinar, só ia jogar. Não, mas foi no Elétrico Futebol Clube, eram só rapazes e eu. Portanto, já era típico da minha paixão pelo desporto. Já estava no ADN. E do facto de eu ser mesmo uma Maria Rapaz em termos de postura e de forma de estar na vida. Pronto, dizia eu que vim em 87 trabalhar para cá, comecei a trabalhar com iniciadas porque o basquete tinha começado uma época anterior com o José Monteiro e o João Vidal, que criaram aqui a secção de basquete e que nesse ano tinham criado a equipa de iniciadas e que as iniciadas iam começar a crescer, eram necessários mais técnicos, mais treinadores, mais atletas e, portanto, eu vim para cá jogar em 87, 88 e imediatamente já estava a treinar as iniciadas. Portanto, quando vinha com esta incumbência. E, portanto, o grande boom do basquetebol dá-se quando as atletas de Santarém, porque aí sim, realmente, as equipas eram compostas na sua maioria por miúdas de Santarém, miúdas, jovens do nosso concelho, e, portanto, quando o Zé Monteiro, que era da Figueira da Foz, fala desta miúda, desta Patrícia Penicheiro, que dava espetáculos num campo de jogos que hoje tem o nome dela, é um campo de 3x3, que hoje tem o nome de Tisha Penicheiro, em que ela jogava com os rapazes e jogava melhor que a maioria deles, e o João Vidal, que era sempre via sempre muito com ambição, muito à frente, muito do que é que poderia nascer dali, que oportunidades é que podiam surgir com o que acontecesse. Então, o Zé Monteiro e o João Vidal foram à Figueira da Foz falar com os pais da Tisha Penicheiro, quando ela veio então fazer o ensino secundário para a Escola Secundária Dr. Ginestal Machado. Moravam aqui, junto à rodoviária do Tejo, e começaram a estudar cá em Santarém. E ela começa, efetivamente, a dar nas vistas e a mostrar o quão boa já era na altura, tecnicamente, fisicamente, psicologicamente, e com ela quem vieram? Vieram mais 2 ou 3 jogadoras, a Sara Ferreira, também da Figueira da Foz, a Cristina Ferreira de Coimbra, vieram logo com elas desde o primeiro ano. E, portanto, o basquete feminino começou a afirmar-se nesta altura em que veio a Tisha, e que fomos crescendo enquanto modalidade de formação no feminino. Tivemos todo este conjunto de troféus, como dizias há pouco, Luís, a União de Santarém é o clube que tem 7 títulos femininos nacionais, que no basquetebol feminino é aquele que maior número de títulos tem. Portanto, ainda permanece este recorde em termos nacionais. Mas se somarmos, também é uma curiosidade apenas, se somarmos a estes 7 títulos do UDS, os 10 que o Santarém Basket também já ganhou, então em Santarém já temos 17 títulos nacionais conquistados, exatamente.
Portanto, são curiosidades como dizias na tua pergunta, o boom com a Tisha Penicheiro deu-se com esta aventura. Eu lembro-me, e há pouco ainda fazia essa confidência, que uma das coisas que teve na altura na negociação com os pais dela era ela ter uma BWS, que era uma lambreta, um bocadinho mais sofisticada e que estava na moda na altura, para que ela pudesse ir à escola e vir da escola para os treinos e pronto, mais rapidamente. E a BWS, eu ofereci a BWS à Tisha na altura, porque o clube também não podia, e eu ofereço a lambreta, vamos embora. E ela veio, e foram realmente anos fabulosos. Portanto, eu nessa altura tive como treinadora adjunta do João Vidal, foi ele que foi conduzindo a equipa, mas foram anos em que, 91, 92, se conquistou o campeonato, taça, supertaça, foram anos de um brilho no feminino incontornável e ímpar no nosso distrito, no nosso país até, em termos de... A grande rivalidade, penso que era com os Estrelas da Avenida, era uma equipa muito forte. Era e eram os Olivais. Tinha o Teresa Barata a jogar, e eram Olivais de Coimbra também, era uma equipa fortíssima. Também, era onde jogava a Cristina Ferreira, que nós fomos buscar depois, muito giro. Muito bem. Filipe, não conquistaste, em 84, 85 já estavas no plantel, quando o União de Santarém foi campeão da terceira divisão, ou estavas nessa época já no União? 84? 85, já estás. Claro. Pois, não, tu és... pois tu... Exatamente. Faz depois até uma das assistências para um dos gols do Tozé, exatamente. Mas tiveste esse título, várias subidas, não é? Foram várias as subidas à segunda divisão, que foste um jogador, quase que posso dizer, algo polivalente, ponta de lança, médio centro, médio defensivo. Aliás, nessa final com o Académico de Viseu, começaste a médio defensivo, mas quando estávamos a perder, depois foste lá para a frente para dar... Até a central já jogou também. Até a central. Ele era central. Eu estava meio nessas posições todas, mas onde eu jogava melhor era ao lado do treinador. E era a melhor posição. Mas curiosamente, eras um jogador que em alguma parte da massa associativa não era assim uma espécie do patinho feio, não é? Apesar de por muitos golos que marcasse, mas era sempre... Mas conta... Também tive azar, nasci logo feio, tinha que continuar feio. E nasce feio, a bonito nunca chega. E ainda bem na nossa cidade, ainda bem que na sua Mas são muitos anos de futebol, com muitos treinadores. Qual foi aquele treinador, já podemos dizer, qual foi aquele treinador, sem naturalmente um desprezo e desrespeitar outros, mas qual foi aquele treinador que efetivamente tu sentiste que te trouxe o melhor de ti para o relevado? São muitos. É o de 84, claro. O Zé Carlos. Claro. Pela forma como não me marcou, eu fui a primeira volta, no ano de campeão, sempre suplente. Mas era o suplente que entrava, ganhávamos 2-0, eu marcava um gol. Ganhávamos 1-0, eu marcava um gol. E o Zé conseguia me motivar. À terça-feira, o Tony é testemunha disso, no jogador que ele martelava, era em mim. E eu pensava assim, então, mas eu é que faço os gols, não sou titular, e o gajo só me parte a cabeça a mim. Mas, mas sempre foi um homem que começou a conduzir, ao êxito, como é óbvio. Essa época de 84, perdemos 3 jogos. O primeiro jogo do campeonato na Nazaré, para a Taça de Portugal em Faro, e com o Silves para o apuramento finalista. 3 jogos numa época, portanto, acho que é marcante, foi uma época excelente, independentemente, está muito bem a subir e ser campeão, mas depois a parte amarga era quando havia as descidas. E as descidas não tínhamos capacidade. Também tiveste como treinador o José Peseiro, que depois tem a carreira que todos nós conhecemos. Como é que foi trabalhar com o Zé Peseiro e se alguma vez tu pensaste que ele podia ter a carreira que teve como treinador a seguir, não é? Sim, eu fui um dos eu na altura era capitão da equipa e mais 1 ou 2 e ficamos sem treinador, foi-se embora, não me recordo quem era. E eu ajudei a empurrar o Peseiro. Faltava ali 7 ou 8 jogos, a gente já nem subia nem descia. E para ele agarrar aquilo. Primeiro treinador-jogador, não é? E agarrou. E ainda bem que eu empurrei para treinador, ajudei a empurrar para treinador, ao menos ganhou um ponto de lança, porque ganhou a mim. Ele é que jogava, assim saiu, foi para o banco e eu
Pronto, jogava Depois fiquei definitivo por causa do jogo Medita, né, em que funcionou gravemente lá com um encostozinho, né, com... Não estavas cá para não, António? Não. Não, isso foi na segunda divisão, não estava. Foi um empurrão muito grande. Nós até pensávamos que ele ia desta para melhor, mas já lá teve muita sorte. Há malta que disputa o futebol a pensar que é o último e eu tenho que matar aquele. O futebol ou qualquer desporto não é matar, é ganhar. Tentar ser superior, mas sempre com dignidade. Não é, eu tenho que chegar ali à meta em primeiro, naquele passo 10 rasteiras e tu ficas aqui para eu lá chegar em primeiro. Agora só aqui uma parte em relação ao Tony. Tony acabou de ter sorte, por vir para o Santarém. A vez se ainda estivesse em Angola, em vez de andar a saltar os pinos, andava a saltar as árvores e eles não podiam. Miguel Veias, treinador, jogador que, naturalmente, sem muito desprezo por todos os seus colegas, mas eu quase que adivinho a resposta, mas quero que diga de viva voz os treinadores que teve, os companheiros que teve. O treinador que eu tive e que mais gostei de trabalhar foi que eu tinha 17 anos, quem me lançou para as cenas e só podia jogar 11, que era o Janos Roto. Eu era um menino e para ele era um filho. E pronto, e foi o homem que me marcou. Porque eu não sei qual era o meu destino. Porque aquilo não é como é antigamente. Eu quando comecei a jogar futebol, havia os principiantes e havia os junas. Não havia mais escalões nenhuns. E nós, para jogarmos em principiantes e jogarmos em junas, tínhamos de ir fazer uns testes ao campo e para ver se agradava, se não agradava. Eu posso dizer, eu quando comecei a jogar futebol, fui treinar à Académica, que era a Académica, era no campo de Chão das Espadas agora, mas era o operário que jogava lá, não havia fusão. E aqui havia a janelinha e os jogadores chegavam iam buscar o equipamento, as sapatilhas, não havia botas, eram sapatilhas, os calções e ia com uma camisola. Quando cheguei, e aquilo era filas da moto, que era tudo para ir à experiência. Quando chegou a minha altura, a janela fechou, que já não havia mais equipamentos nenhums. Eu, nada. Eu já trabalhava naquela altura na caminhagem ribatejana e aquilo era tudo dos Leões. Era o dono era diretor. Os Trugais jogavam todos nos Leões. E havia um gajo ali que era bate-chapas, que era ali da Portela, que chegou ao pé do patrão e ele disse: é um miúdo que já joga lá a bola com a gente na Portela, não sei quantos. E o gajo foi ter com os Trugais, que eles eram família, e eles levaram lá. Por isso é que eu há bocadinho comecei a dizer, a primeira vez que eu fui ao Quinzena, eles saíam, tinham carta branca, eu tinha nada, e ele deu a ordem para eu ir treinar sempre com eles. Já andava a jogar, não é? E ia com eles chegavam ao Quinzena, antes do treino era sempre um pinho, ou 2, ou 3, ou 4, e um tisquezinho que eles levavam. E eu cheguei ao pé do amigo, o pai daqui o Sr. Fernando. Sim, o Sr. Fernando. Sr. Fernando, e eles disseram: um copo aqui para o miúdo. E eu disse: desculpem lá, mas eu não bebo vinho, nunca bebi vinho, não bebo. Estou a comer qualquer coisa. Então, espera lá, o Sr. Fernando, arranjei qualquer coisa para eu comer, para beber um copo do vinho, porque senão, eu nunca bebi vinho, preciso dizer. Então, mas o que Santos é que quer? Uma coisa qualquer, traz-me uma maçã desmarmelada. E eu tive que comer a marmelada e para beber o copo de vinho. Pronto. Mas isto é histórias que estamos a ver hoje, o que é o futebol, por exemplo, o futebol jovem. Antigamente, quando eu comecei a jogar a bola, só via essas duas equipas,
não havia cá o que há hoje, a gente hoje vai ao campo ver. E o Tony diz que veio para o Santarém com 31 anos já, ou 30 anos para cá, não é? E na altura que eu jogava a bola, quando eu fizesse 30 anos, já me estavam a empurrar assim para a porta. Eu podia ter o valor todo que tivesse ainda podia dar muito, mas a porta já estava aberta. Para sair. Para sair. Era totalmente o futebol do que é hoje. É completamente diferente. Até as bolas. As bolas. Qual é a marca de bota? Qual é a marca da bota que tu calçavas? As botas? Sim. As melhores botas que eu calcei durante a minha vida toda de jogar futebol foi o Sr. Engenheiro Mourão, não sei se vocês se lembram dele, que chegou-se ao pé de mim num jogo e que me disse assim, olha, se ganharmos hoje e se tu marcares um golo, eu dou-te uma prenda. Mas não me disse nada, eu quero, não. Passou-se uma semana, 2 semanas, a gente até tinha vergonha de falar com os diretores, né? Tínhamos medo até de falar com eles, né? Mas houve uma altura que disse assim, ou seja, recorda-se que diz que dava uma prenda, está descansado que vais receber a prenda. E quando ele me deu a prenda, foi umas botas de futebol Adidas, até dormi com elas nunca tive uma coisa, porque a gente era aquelas travessas com os meus lá martelava e nada como é isto agora. Isto ainda bem. Sim, claro. Não, e agora há tudo, preparador físicos, nutricionistas, analistas, isto não há... Aliás, vê-se até, na altura, equipas mesmo da segunda divisão, ou até mesmo da primeira divisão, também só treinavam ao final do dia, porque a maior parte dos jogadores eram amadores, não eram profissionais, trabalhavam, e não havia... E agora, qualquer equipa do Campeonato de Portugal ou até da Distrital já tem uma equipa técnica com 5, 6 pessoas, preparador físico, treinador de guarda-redes. É diferente, as coisas estão... Eu já estava na segunda divisão, o União estava já na segunda divisão, tinha o treinador, era um treinador e não havia mais ninguém, e começávamos a treinar, passado 15 dias aparecia uma bola para a malta brincar, passado 15 dias, de resto aquelas barreiras ali, por baixo do campo do União, dámos a volta, aquelas bancadas todas por baixo, para cima, a gente dizia aquilo tudo. Não podias pisar a relva na altura? Nada, nem a relva havia. O Jardim da República. Isto era certamente uma emissão para 2 horas, porque as histórias e as memórias são muitas destes 4 convidados, mas infelizmente são cerca de 50 minutos, temos a cerca de 6 minutos do final desta nossa emissão. Vou pedir a cada um de vós, dentro de cerca de 1 minuto e meio, dentro do possível, naturalmente, para acabarmos de uma forma bem disposta esta nossa emissão especial, que contem uma história marcante, de preferência engraçada, mas se não puder ser engraçada, mas que seja marcante. Mas pronto, podem contar, mas cerca de 1 minuto e meio, começando aqui pelo nosso amigo Júlio Galveias, uma história para fecharmos. E depois vou pedir a cada um de vós, vão pensando na história. Vão pensando na história. Olha, uma história que isto não uma história, é uma recordação grande que uma pessoa tem, né, do tempo que andou lá já futebol. Todos os anos havia, no final da época, a Taça Ribeiro dos Reis. E nós fomos jogar a Lisboa contra o Benfica, no Estado da Luz, as reservas do Benfica, que jogavam contra os Leões de Santarém. E eram 3, jogámos naquele estádio que já acabou, que levava as 120 mil pessoas, e a seguir ao nosso jogo jogava o Benfica com o Belenenses, que nessa altura era a 4ª melhor equipa, para a Taça de Portugal. E começamos a jogar às 3 horas, completamente o estádio quase tudo vazio, né? Mas aquilo começou a encher, aí a gente
A gente, quando estávamos a acabar o jogo, olhávamos para cima, para baixo, aquilo já se via, aquilo... E os gajos das reservas do Benfica, que era... se aparecessem hoje até jogar a bola, como é que era, aquilo deram tudo por tudo, porque aquilo já estava a encher. Empatamos, 12-2, e era na altura que só jogavam 11, mais nada. Sem suplentes. Mas a história que jogou no Estado da Luz. Meu caro Filipe, uma história engraçada. Eu posso fazer aqui uma confidência? Eu tenho muito. Uma confidência. Eu lembro perfeitamente, tu estás perto já do final da tua carreira, ou achavas que seria a última época no União de Santarém, e lembro perfeitamente, eu à altura penso que acompanhava o União de Santarém através dos relatos da Rádio Piranha, ou então já é depois disso, não tenho, mas sei que tu tens uma confidência, eu sei que isto não se deve ser dito, ainda por cima porque temos que enaltecer e bem o fair play e o desportivismo, mas lembro perfeitamente de teres feito uma coisa, eu não acabo a minha carreira sem pregar um amasso num ar. Nunca chegaste a fazer isso, cara. Graças a Deus. Mas lembro dessa confidência, desculpa esta inconfidência, mas lembro perfeitamente tu uma vez partilhares essa comigo. Mas vá, uma história para... Mas com a idade foi imperando o bom senso. E então o bom senso levou-me a passar. Olha, uma história. Relacionado, e tem a ver com aquela do judo, a forma como nós... O judo, que é o galvez. Como nós treinávamos, que era sair do chão das padeiras, dar a volta para a carreira de tiro, subir a calçada do monte, e não sei o que, chegar ao chão das padeiras. A gente saía cedo, só que quando regressávamos era de noite, demorávamos muito tempo. O treinador era o Mr. Garnacho. Íamos a subir a calçada do monte, 2 a 2, e iam na estrada. E eu disse assim, Mister, saia daí, daqui a bocado vem um gajo, dá-lhe uma porrada. E ele respondeu, não, e tal, Santarém toda a gente conhece. Passado 2 minutos, eu já de bicicleta, dá-lhe uma porrada no braço, ele fica agarrado ao braço. Mister, esse não o conhecia. Tony, uma história. Eu estava a falar sobre Uma história, Tony. O Filipe é que tinha uma boa para contar, ele é que não quer contar, Não, mas eu vou contar, não vou dizer tudo, Okay. nem nomes, nem nada do resto. Nós, antes dos treinos, juntávamos sempre ali no mal cozinhar. Era a Dona Arlete, Dona Graciete. E nesse bocado, nós juntávamos, era eu, o Filipe e mais alguns. E o treinador era para a gente dar graça. E era o treinador, mas para nós darmos graça, pronto, isso é verdade. E não bebíamos nada de álcool, não é isso? Nem pensar, o que nós Não, bebíamos era São Martinho, que era de perto. era água de São Martinho, por exemplo, São Silvestre. Era perto. E depois, no fim, quem é que pagava a conta? Era o Filipe. Portanto, o Filipe era o mais novo, tinha que pagar. Portanto, o Filipe pagava. Entanto, nós saímos ali todos porreirinhos, íamos para o treino. Chegava no treino. Eu gosto de jogar com o treino. Nós tínhamos mais 21. Eu não facilitava, não é? Tinha lá mais 21. É que o alvo preferencial das tuas entradas no treino era o Filipe, o que tinha de ter acabado de pagar o lanche antes. O Filipe Não, tinha mas sabes cabedal, porquê? então ele podia. Porque ele queria mais uma garrafa de água e eu não lhe dava. E o Filipe pagava as favas, não é? Muito bom. Inês, uma história assim... Só para terminar, gostava aqui de lembrar 2 situações daquelas assim mais caricatas que nos aconteceram em termos do basquetebol feminino. Numa primeira fomos para o Algarve jogar, a equipa toda foi em 3 carros, um destes 3 carros era o meu. E portanto nós tentávamos ir em fila indiana, mas estava um trânsito, uma coisa descomunal. E eu não me apercebi, mas os 2 carros que vinham à minha frente saíram para uma área de serviço e eu não me apercebi. Eu levava o carro, claro, com 4 jogadoras e mais eu. E então daí em acelerar para chegar ao Algarve, eu só sabia que tínhamos que ir para a quarteira. E portanto eu nem sabia onde é que íamos ficar a dormir, como é que se chamava o hotel, como é que não se chamava, qual era o ponto de encontro, bola. E daí em acelerar e portanto cheguei de certeza à quarteira umas 2 horas antes dos outros 2 carros, em excesso de velocidade sempre. E o que é que fomos? Fomos à polícia dizer, olha, nós somos deste clube assim, se alguém me perguntar por nós, estamos naquela estação de gasóleo e tal. Isto foi uma situação que na altura não havia cá telemóveis, claro. Já essas coisas.
e na altura foi aborrecida, mas que hoje fartamos-nos de rir à conta disso. Ou mesmo quando fomos jogar para a Madeira e a carrinha que nos foi levar ao aeroporto resolveu avariar a meio da autoestrada e, portanto, a equipa de basquete foi à boleia para o aeroporto. Mas fomos lá jogar. Portanto, são duas situações de transportes assim caricatas que não são vulgares de acontecer. Deixem-me só terminar fazendo referência aqui a 2 ou 3 pessoas que no basquetebol foram determinantes. A primeira delas, nesta altura, o presidente da Câmara era o Ladislau Teles Botas. Foi um homem que amava o basquetebol, que acreditou no basquetebol e que deu muito ao clube na altura e que permitiu à União de Santarém dar este salto. E outra pessoa que também já não está entre nós, o Sr. Atílio Xavier. Na altura trabalhou na Coca-Cola, na Unilever, e portanto, Unicer a seguir, sim, perdão, e depois equipou-nos a todos, e eu sei que do ponto de vista financeiro também deu um apoio, e portanto nós tivemos o apoio da Coca-Cola e da Vitalis, para onde ele depois trabalhou a seguir. E um presidente que me ficou também na memória, e a mim pessoalmente, desculpem, se é muito privado, seria melhor ser da equipa, mas se é muito privado, foi o presidente Rui Falcão de Campos, e só por um motivo. Meu pai faleceu em 92 e o presidente do clube foi ao funeral do meu pai, esteve comigo nessa altura. E este gesto, ainda hoje, eu tenho uma gratidão enorme no coração por achar que realmente ele, uma pessoa tão importante, que era o presidente do clube, ter ido ao funeral da treinadora, do pai da treinadora, tinha sido fantástico. Portanto, faço como o Filipe e seguramente como todos os colegas de painel, queremos agradecer à União Desportiva de Santarém, a todos quantos têm feito a sua história, agradecer pelo facto de terem conseguido sempre criar condições para que nós tivéssemos estes percursos no desporto e neste clube que estará para sempre no nosso coração. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, foi uma honra enorme para o Departamento de Comunicação da União de Santarém, naturalmente para o clube, a vossa presença nesta emissão número 100 da Hora União, uma emissão muito especial, como disse, podia ser 2 horas ou 3 horas, porque as memórias e as histórias e os momentos iriam ser muitos e que dariam espaço para isso, mas infelizmente estamos limitados no tempo. Mas, de qualquer das formas, agradecer à Inês Barroso, ao Júlio Galveias, ao Tony e ao António Filipe terem aceitado o nosso convite para esta emissão especial número 100. Cá estaremos para a emissão especial número 200, se calhar tudo outra vez, com estes ou outros protagonistas. E, como disse, foi esta assim a emissão, está assim dada, aliás, o apito final desta emissão especial número 100 da Hora da União, uma produção do Departamento de Comunicação da União Desportiva de Santarém, com a apresentação de Luís Filipe Carvalho e com edição sonora a cargo de Filipe Charana e de imagem, hoje, a cargo de Paulo Carvalho. Contamos convosco na próxima edição. Até lá, votos de uma excelente semana e as melhores saudações unionistas.